Olá, muito boa tarde. Meu nome é Valdecir Babinski Júnior. Eu sou doutorando em Design da Universidade Federal de Santa Catarina e hoje eu vou apresentar a captura de movimentos de danças dos povos originários como recurso audiovisual. Este trabalho deriva da tese de doutorado da professora doutora Eliette Auxiliadora Assunção Ourives, que é orientada pelo professor doutor Milton Luiz Horne Vieira no doutorado em Design da UFSC. Este artigo tem também como co-orientador o professor Dr. Luiz Fernando Gonçalves de Figueiredo, que é o organizador e o orientador das pesquisas produzidas no Núcleo de Abordagem Sistêmica do Design. Esta pesquisa está orgulhosamente vinculada ao NAS Design e também ao Laboratório TecMedia, um laboratório multidisciplinar da Universidade Federal de Santa Catarina, onde foi executada a captura de movimentos. Bom, vamos lá, vamos começar introduzindo aqui um pouquinho do nosso tema. A gente fala bastante, como Universidade Federal, do nosso dever de salvaguardar a memória autóctone, do nosso dever de proteger a identidade dos povos originários que formaram a nação. Para isso, existem vários dispositivos tecnológicos que podem ser utilizados como ferramentas para que a gente consiga capturar, coletar e proteger parte do patrimônio material e imaterial dos povos originários. Neste artigo especificamente, a gente vai tratar sobre um desses dispositivos tecnológicos, ou processos, ou técnicas, que é a captura de movimentos, chamada de mockup. Essa captura de movimentos ela nos serve então para documentar principalmente os elementos da cultura imaterial de grupos étnicos. Por cultura imaterial nós estamos entendendo aqui as danças, os rituais, os ritos de passagem, as manifestações artísticas, as celebrações e as performances das comunidades autóctones. Nos é importante também salvaguardar esses movimentos e criar uma biblioteca virtual com estes movimentos para que a gente possa utilizar em animações, visto que no caso do NAS Design e do TecMedia nós trabalhamos aí associados ao curso superior de animação da UFSC. E dentro das animações, os movimentos e os gestos são uma forma de comunicação muito valiosa, seguidos da fala. Então, o objetivo deste artigo está exatamente em discutir as vantagens desta captura, deste processo de captura de movimentos, das danças típicas dos povos originários brasileiros, e como essa documentação ela pode ser empregada depois como um recurso para a produção audiovisual. Essas vantagens elas estão expressas nos nossos resultados. Esses resultados apresentam um caráter preliminar, como a gente vai discutir a seguir, tá? Vale dizer que essa pesquisa ela é aplicada e ela tem duas fases. Uma fase teórica, em que nós vamos encontrar na literatura científica o respaldo para a composição do corpo de conhecimento, e uma fase prática, que envolveu a captura de movimentos em ambiente laboratorial. A gente vai apresentar brevemente aqui a nossa fundamentação teórica, mas o foco são os nossos resultados. Bom, em termos de captura de movimentos, essa não é uma técnica recente, não pode ser entendida como recente, porque ela deriva da rotoscopia, que é lá de 1915, mais ou menos, mas ela tem uma grande ascensão entre 1960 e a década de 2010, tá? Nós começamos em 1960 com as proposições de Lee Harrison III, e em 2000, 2010, nós vamos ter obras aí no audiovisual que avançam muito na sua forma de executar a captura de movimentos. Então, hoje nós são diversos sistemas que podem ser utilizados para a captura desses movimentos, principalmente para a cinética, para a gestualidade e até mesmo para as expressões faciais dos intérpretes, tá? Então, nós temos sistemas mecânicos que podem ser do tipo acústico, protético, inercial. Depois, no artigo completo, vocês podem ter aí a descrição, podem consultar a descrição de cada um desses tipos. Nós temos os sistemas magnéticos, que vão utilizar receptores e formar campos magnéticos, e nós temos os sistemas ópticos, que são os mais utilizados. Esses sistemas dependem da emissão de luz e da reflexão dessa luz. Vão ter câmeras que vão traçar a posição destes pontos de luz num determinado espaço. Esse espaço ele é delimitado pela capacidade do software e delimitado pela capacidade de processamento das imagens que estão sendo fabricadas, tá? Então, eles podem ter ou não ter marcadores, que são pequenas esferas reflexivas que nós colocamos sobre o traje da pessoa que vai executar os movimentos. Então, em termos de procedimentos metodológicos, essa pesquisa foi dividida em duas fases. A primeira fase foi de caráter teórico e a segunda fase foi de caráter prático. Nessa primeira fase, nesse primeiro momento, nós fizemos uma revisão a sistemática e narrativa da literatura científica,
com obras e autores que foram escolhidos de maneira randômica, levando-se em consideração apenas um critério, que é o critério de afinidade ao tema proposto. Então, a seleção dessas obras foi feita por conveniência. Na segunda etapa, foi realizada a captura de movimentos propriamente dita. Essa segunda etapa começou com um contato com as comunidades autóctones. Essas comunidades elas foram contactadas através dos estudantes indígenas presentes na ocupação autóctone que tem dentro da Universidade Federal de Santa Catarina, denominada Maloca. Então, a partir do contato feito com os estudantes da Maloca, que também são estudantes hoje bolsistas do NAS Design, nós fizemos o agendamento do laboratório. Vale lembrar aqui que o laboratório é o TecMedia, onde nós realizamos essa captura de movimentos. Então, foi escolhida a dança em comum acordo com a comunidade indígena. Depois, nós criamos um protocolo para essa captura de movimentos para a gente seguir no dia da captura e fizemos, enfim, o tratamento e o refinamento dos dados que nós obtivemos dentro da captura. Vale dizer aqui, gente, que esses dados ainda estão sendo processados, porque essa é uma pesquisa em andamento. Então, nós temos alguns resultados, nós vamos apresentar resultados preliminares, mas a pesquisa ainda não está concluída, tá? A previsão é que ela seja concluída em 2025 ou 2026. Bom, vamos lá. Aqui é só uma fotografia do dia da captura. Então, como nós estamos vendo aqui, são dois indígenas, duas pessoas da comunidade Guarani, especificamente. Vale lembrar que em Santa Catarina nós temos 3 formações, então nós temos povos Guaranis, nós temos povos Xoclen e nós temos povos Caigangue. E nesse dia aqui, os sujeitos dançantes, como nós chamamos dentro do nosso texto, eles vestiram os motion suits, que são esses equipamentos para sistemas ópticos, com os sensores, com os marcadores reflexivos, que então vão emitir luz ou refletir luz, neste caso, para que os movimentos sejam de fato absorvidos, coletados pelo sistema, certo? Vale dizer que nós tivemos a presença de um terceiro Guarani, nesse momento, que foi a pessoa que tocou violão e entoou as canções da dança do guerreiro, que é essa dança específica que nós estamos capturando nesse momento. Bom, nesse dia durou quase 30 minutos, ou cerca aí de 30 minutos a captura, e essa captura ela foi dirigida pelo professor Dr. Gabriel de Souza. Então, em termos de resultados e discussão, a gente pode salientar aqui um primeiro resultado preliminar. E aqui eu vou abrir um parênteses para ressaltar de novo que esta é uma pesquisa que está em andamento. Então, esses resultados, além de terem um caráter preliminar, eles permitem apenas uma discussão inicial. Então, vamos lá. O primeiro resultado que a gente pôde observar da confrontação entre a prática e a teoria é que, sim, de fato, como prevê Camargo em seu texto, o mock-up, a captura de movimentos, pode ser utilizado como um aparato de resistência frente às forças coloniais que, desde a invasão europeia, ainda operam no Brasil. Esse aparato tecnológico ele vai permitir, então, que a gente diminua o avanço do apagamento da memória autóctone, principalmente da cosmologia, da cosmogonia, ou da cosmogenia, como alguns autores tratam, da oralidade, da mundividência desses povos que formaram a identidade nacional. É importante a gente pensar que, em geral, quando se trata do patrimônio material, é mais fácil a musealização, mas quando se trata das expressões artísticas imateriais, esse processo de salvaguarda fica um pouco mais complexo de ser executado. Então, portanto, a captura de movimentos ela pode ser sim muito útil e potencializadora na parte de documentação desses processos artísticos e dessa manifestação cultural que vem através da dança, do movimento e da gestualidade autóctone. Então, um segundo resultado preliminar que nós podemos destacar aqui vem principalmente da observação que a gente fez a respeito do texto de Camargo. Nas próprias palavras da autora, ela era uma mulher branca executando danças e cânticos afro-brasileiros. Então, nós tomamos como ponto de partida o fato de que, na nossa experiência, a captura deveria envolver e ter o protagonismo de pessoas da comunidade autóctone. Neste caso aqui foram os membros da comunidade Guarani. Tá? Então, nesse processo de documentação, nós frisamos o controle sobre como seriam retratadas as danças e transmitidas essas danças a partir da visão e da cosmovisão da população indígena, e não através de uma curadoria de pessoas não indígenas. Com isso, nós acreditamos que provemos, de certa maneira, uma inclusão tecnológica dos estudantes da Maloca e das comunidades autóctones envolvidas no projeto, e também aí evitamos algumas representações que são indevidas.
Adicionalmente, a gente observou ainda mais 4 resultados preliminares. O primeiro é a presença de corpos reais na captura de movimentos, o que faz com que na criação de um personagem, posteriormente, os alunos diminuam a estilização e aumentem o realismo, evitando então, portanto, caricaturar os povos indígenas ou estereotipar os povos indígenas. Em seguida, a gente observou que, tendo acesso a uma biblioteca virtual de movimentos físicos, nós temos uma obra audiovisual que pode ter um tempo reduzido, né? Principalmente aí na parte de animação desses movimentos. Então, a produção das películas fílmicas acaba sendo beneficiada por esta biblioteca de movimentos. Em seguida, nós observamos que as danças registradas elas podem servir como ponto de partida para um partido artístico, como fonte de inspiração, para as pesquisas e para o desenvolvimento de obras, de narrativas, de universos inteiros dentro das películas fílmicas. E, por fim, a digitalização desses processos ela é muito mais interessante, nos é muito mais rica em detalhe do que apenas a gravação em vídeo de como a dança funciona, né? Então, tendo uma vez capturada a dança em si, nós temos elementos aí que podem ser trabalhados de diferentes maneiras, através de diferentes potencialidades. Nesse momento, chegamos às nossas considerações finais. Então, aqui a gente vai ressaltar 2 considerações que nós podemos já extrair dessa pesquisa. Primeiro é que, por meio da captura de movimentos, a gente pode prevenir ou retardar o apagamento da memória autóctone, da cultura e da identidade indígenas dos povos que formam o território nacional. E, sob a tutela acadêmica, as coreografias registradas elas podem ser, sim, uma rica fonte de pesquisa para futuros mestrandos e mestrandas, para futuros doutorandos e doutorandas, para iniciação científica, inclusive, envolvida hoje no NAS Design, assim como fonte de inspiração, tanto para a indústria audiovisual, como para a publicidade e propaganda, como para a comunicação social e jornalismo, especialmente se a gente tiver aí o amparo de medidas protetivas ou de medidas legais que permitam que a comunidade indígena tenha controle sobre como a sua imagem será transmitida e utilizada dentro dessas obras audiovisuais. Então, a gente vai destacar ainda 2 pontos aqui. É claro que esse estudo, esta pesquisa, ela é um pontapé inicial na tentativa de salvaguardar este patrimônio imaterial da comunidade indígena catarinense e que pode ser sim e deve ser sim replicada em outras universidades, em outros contextos, em outros estados, mas existem muitos estudos contracoloniais, decoloniais e antirracistas que ainda precisam ser feitos, especialmente pelas universidades federais, que têm este dever moral de proteger as comunidades indígenas, de salvaguardar a sua memória. A gente vai entender, então, que ainda não atingimos um status minimamente satisfatório frente a estes esforços que já empreendemos no registro das danças dos povos originários, porque é um âmbito de muita riqueza cultural ainda a ser salvaguardada, tá? De igual maneira, nós admitimos também que as pesquisas e que os trabalhos acadêmicos eles não cessam a dívida racial da sociedade contemporânea com os povos originários. Tampouco eximem os sujeitos odiernos da responsabilidade de criarem e de defenderem meios de salvaguardar a identidade, a cultura, o território, a ancestralidade presentes no patrimônio material e imaterial dos grupos que formaram o país. Por último, cabem aqui alguns agradecimentos. Primeiro, nós queremos agradecer a organização do evento que nos acolheu tão bem, que nos recebeu tão bem e que possibilitou a flexibilização destas apresentações. Depois, nós agradecemos ao programa de pós-graduação em design, o pós-design da UFSC. Agradecemos também aos colegas discentes e docentes do Núcleo de Abordagem Sistêmica do Design. Agradecemos às bolsas dos órgãos de fomento, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior CAPES, Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina, FAPESC, e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Agradecemos ainda a colaboração, a ajuda que nós obtivemos aí do professor Gabriel de Souza Prim, do curso de animação da UFSC. Aqui estão algumas referências bibliográficas que nós utilizamos dentro desta apresentação e que podem ser conferidas na íntegra no nosso artigo completo quando ele estiver publicado. Então, essas referências são em parte de teses de doutorado, de revistas científicas da área, são também extraídas de livros de português e de outros idiomas que tratam sobre a captura de movimento e que podem ser, então, acessadas a partir dos links disponibilizados.
Aqui estão os nossos contatos. Agradecemos mais uma vez a oportunidade de fazer parte desse evento, agradecemos o acolhimento das nossas pesquisas e estamos à disposição para quaisquer dúvidas. Até logo!